alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana aos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical para que melhor preparem a sua aula durante toda a semana. Veja esta pré-aula, leia a revista das lições bíblicas, os textos de apoio que nós colocamos no site do portal Escola Dominical. Acesse também as redes sociais do portal Escola Dominical, o Facebook, o Twitter e o LinkedIn, onde nós colocamos links de outros textos de apoio, de slides e de outras videoaulas. E no sábado à noite, às 19 horas, hora de Brasília, acesse o portal Escola Dominical e assista a nossa aula ao vivo, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde o irmão interativamente poderá tirar as suas dúvidas e assim concluir o seu estudo. E compareça no domingo à Escola Bíblica Dominical para que juntos ensinemos a palavra de Deus enquanto evangelizamos e evangelizemos enquanto ensinamos a palavra do Senhor. Durante a semana também, se não tiver alguma dúvida, pode acessar a sala dos professores do portal Escola Dominical, deixe ali a sua pergunta, não há necessidade de cadastramento. Se o irmão não é cadastrado, o cadastramento do site foi suspenso. Se o irmão ainda não é cadastrado, não tem importância, o irmão aparecerá ali como convidado, mas nós estaremos, dentro da medida do possível, a equipe do portal estará respondendo às suas questões, às suas dúvidas. Estamos no segundo trimestre de 2014, estudando o tema Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje iremos estudar a lição de número 4, Dons de Poder. Desde a aula passada, nós estamos estudando os 9 dons, como são conhecidos os dons espirituais, elencados pelo apóstolo Paulo no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Esses 9 dons, os dons espirituais ou dons carismáticos, que são graças especiais que o Espírito Santo reparte particularmente a quem quer na igreja para consolação, exortação e edificação da igreja. Nós vimos que estes 9 dons são divididos em 3 grupos de 3. Na aula passada, nós estudamos os chamados dons de ciência ou dons de revelação, que manifestam o saber de Deus, como diz o pastor Antônio Gilberto, que manifestam o conhecimento, a onisciência de Deus. Hoje nós vamos estudar os dons de poder. Os dons de poder, eles manifestam a onipotência de Deus. São manifestações do poder de Deus, que demonstram que ele é todo-poderoso. E é uma necessidade, irmãos, que haja a manifestação do poder de Deus no meio do seu povo. Jesus, antes de subir aos céus, ele revelou aos seus discípulos a nova realidade que havia no mundo espiritual. Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, antes de subir aos céus, fez questão de dizer aos seus discípulos que eles confiassem no Senhor. Porque a partir da vitória que Jesus havia conquistado para o homem na cruz do Calvário, vitória esta confirmada e garantida pela sua ressurreição, todo o poder no céu e na terra estavam nas mãos de Jesus Cristo, Deus e homem. Jesus é Deus,
Por isso ele sempre teve todo o poder, porque Deus é todo poderoso. Aliás, era esta a forma pela qual os patriarcas se dirigiam a Deus, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós vemos isso lá no livro mais antigo da Bíblia, que é o livro de Jó. Nós já vemos Deus sendo chamado de Todo-Poderoso. Aos patriarcas, ele assim se revelou. Quando ele dá o seu nome a Moisés, eu sou o que sou, ele diz que ele havia aparecido a Abraão, Isaque e Jacó, mas não com esse nome, e sim como o Todo-Poderoso. Então, como que Jesus agora diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, se ele já detinha, como Deus que é, todo o poder no céu e na terra? Por um motivo muito simples. Ele havia dito que agora lhe havia sido dado todo o poder no céu e na terra, não só na condição de Deus, mas na condição de homem também. E na condição de homem, ele havia recebido a autorização divina para transmitir todo este poder ao seu corpo, que é a sua igreja. É por isso que Jesus revela isto aos discípulos, como que dizendo, olha, não tenham medo, a partir de agora, vocês têm à disposição todo o poder no céu e na terra. É por isso que os dons de poder são essenciais para a igreja, a fim de que a igreja possa demonstrar que ela é efetivamente o corpo de Cristo, que ela está em Cristo Jesus. Porque quando Jesus disse que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, ele está a dizer, a demonstrar que, de uma forma toda especial, agora o seu povo tem todo o poder no céu e na terra. Tem um poder à disposição. E esse poder precisa ser manifestado para que as pessoas saibam que Jesus realmente é o Salvador do mundo. Que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Os dons de poder, eles têm esta função de manifestar a onipotência de Deus no meio da igreja. E quais são os dons de poder? São 3 dons. Os dons de curar, a operação de maravilhas e o dom da fé. Esses são os 3 dons que estão à disposição da igreja e que foram mencionados pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons de curar, a operação de maravilhas e o dom da fé. Na nossa revista, o comentarista inicia pelo dom da fé, passa pelos dons de curar e termina com a operação de maravilhas. Nós iremos alterar um pouco a ordem. Nós vamos começar pelos dons de curar, depois falaremos da operação das maravilhas e deixaremos o dom da fé para o final da nossa exposição. Quando nós falamos dos dons de curar, nós estamos, em primeiro lugar, tendo de lembrar que a salvação oferecida na pessoa de Jesus Cristo é uma salvação completa, que abrange o homem integral, espírito, alma e corpo. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos aqui é que a obra da salvação, ela abrange espírito, alma e corpo. E nem poderia ser diferente, porque Deus veio salvar o homem integralmente. A salvação não é pela metade, não é por partes.
E é por isso que o homem é salvo na sua totalidade, espírito, alma e corpo. E nesta sequência que o apóstolo Paulo nos indica aqui em 1 aos Tessalonicenses, nós vemos que, em primeiro lugar, o primeiro ponto da salvação atinge o espírito. O espírito. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas é Cristo, é primeiro espiritual, mas não é primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. A salvação se dá, em primeiro lugar, no espírito. Porque quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Paulo lá no capítulo 2 de Efésios, nós estávamos separados de Deus. O nosso espírito, que é aquele elemento que nos faz ligação a Deus, é o primeiro que é vivificado. Quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são tirados, é retirada a divisão entre nós e Deus, e o nosso espírito passa a ter comunhão com Deus. Paulo diz isso muito bem em Romanos, no capítulo 8. Ele diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a salvação começa pelo espírito. Em seguida ele vai até a alma, porque a alma ela é perdoada dos seus pecados. Esta alma que tem sede de Deus, com o espírito ligado a Deus, a alma é atingida e nós passamos a ter as nossas vestes espirituais mais alvas do que a neve. Paulo diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós nos tornamos uma nova criatura. Nós passamos a produzir o fruto do Espírito. Nós passamos da morte para a vida. A alma se regozija no Senhor. Nós nos sentimos a presença de Deus em nós. Nossa personalidade é transformada. Nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossa vontade se afeiçoa à vontade de Deus, aos pensamentos de Deus, aos sentimentos de Deus. A alma, que é a sede da vontade, que é a sede do intelecto, que é a sede da sensibilidade, passa a servir a Deus, porque ela está salva. Agora o corpo deixa de ser instrumento do pecado, porque agora o espírito é quem comanda e não mais a carne, a natureza pecaminosa. E nós agora então passamos a usar o nosso corpo como instrumento de justiça. Mas este corpo continua corruptível. Ele ainda não atingiu a sua redenção. Paulo, escrevendo aqui nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, ele nos fala com muita clareza o que nós estamos aqui a dizer. Em 8:23 de Romanos ele diz: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nosso corpo ainda não foi redimido. Ele já está santificado. Ele agora não é mais instrumento para a prática do pecado. Ele agora é instrumento de justiça, mas ele ainda é corruptível. Ele ainda está se desgastando. Ele ainda está envelhecendo.
ele ainda fica enfermo. É uma realidade da vida do crente. A doença, a enfermidade, a degeneração, isto ainda não foi retirado do nosso corpo. Somente o será no dia da glorificação. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, aqueles que morreram em Cristo, cujo corpo se corrompeu, ressuscitarão num corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. E aí sim, o corpo será glorificado. Teremos o mesmo corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Um corpo glorioso, um corpo glorificado. E aí então se dará a redenção do nosso corpo e a nossa salvação se completará. É por isso que a salvação ela é um processo e ela só se completa no dia da glorificação, no dia do arrebatamento da igreja. Como o corpo ainda não foi redimido, nós estamos sujeitos às enfermidades, estamos sujeitos à morte física, estamos sujeitos à degeneração, à corrupção. Paulo deixa bem claro que nós temos ainda um corpo corruptível. Ele diz com muita clareza, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, nós ainda temos um corpo mortal e ainda temos um corpo corruptível. E por isso nós estamos, sim, sujeitos às enfermidades. Mas a obra da salvação de Jesus Cristo, ela é uma obra completa. É uma obra que atinge tanto o espírito, quanto a alma, quanto o corpo. E é por isso que Jesus também cura enfermidades. Faz parte da obra da salvação. A cura de enfermidades é uma demonstração do poder de Deus, do cuidado de Deus, da soberania de Deus sobre o seu povo e sobre os homens em geral. E a manifestação das curas não quer dizer que já seja a incorruptibilidade. A incorruptibilidade somente será alcançada no dia da glorificação. E aí, então, se perfará a obra da salvação. Ela se completará. Mas enquanto Jesus não vem, Jesus cura enfermidades para mostrar o seu poder, o seu amor para com os homens. Porque a obra do Calvário envolveu também a cura de enfermidades. Lá em Isaías, no capítulo 53, o profeta messiânico, ele nos mostra a amplitude da obra salvadora de Jesus Cristo. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No versículo 5 do capítulo 53, nós vemos a obra de Jesus sobre os nossos pecados. A obra efetuada no homem interior, no espírito e na alma. Mas, no versículo 4, um versículo anterior, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Mello, o mesmo sacrifício no Calvário que perdoa os pecados é o mesmo sacrifício no Calvário que nos garante a cura
das nossas enfermidades. Jesus se entregou por nós, não apenas para salvar o homem dos seus pecados, mas também para curar as enfermidades. Porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. Porque ele levou sobre si as nossas dores. Por isso, a cura divina é um efeito, uma consequência do sacrifício de Cristo. E Jesus cura enfermidades para mostrar a eficácia do seu sacrifício. A cura das enfermidades não vem porque nós não temos pecado. Não, senhores. Pode alguém ser salvo e ficar doente, como aconteceu com o profeta Eliseu. Eliseu morreu doente, embora tenha sido o profeta que mais sinais tenha feito no Antigo Testamento depois de Moisés. Mas ele morreu doente. E morreu doente por quê? Porque Deus quis. Deus é soberano. Irmãos, as enfermidades são sim curadas por Jesus. Mas Jesus não é obrigado a curar as enfermidades. Ele usa a cura das enfermidades para a glorificação do seu nome, para o anúncio do valor do seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas, às vezes, a morte ou a doença de um salvo é quem vai levar o nome do Senhor a ser glorificado. É que vai levar pessoas a se renderem aos pés de Jesus. Por isso, nós temos convicção. Jesus cura, continua curando, porque a cura faz parte do ministério de Cristo e a igreja prossegue neste ministério. Os dons de curar não terminaram quando João escreveu o livro do Apocalipse. Não, irmãos, não há respaldo bíblico algum para se dizer isso. Jesus continua curando. E nós devemos buscar a cura divina, confiar em Jesus, mas lembrar que a cura tem um propósito. A cura tem um propósito de mostrar o valor salvífico do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de glorificar o nome do Senhor. E nem sempre a cura servirá para esses propósitos. Por isso, nem sempre as pessoas serão curadas. Mas Jesus cura. Cura quando quer e cura para que o seu nome seja glorificado. Há uma promessa de cura. E o ministério de Jesus foi cercado de curas. Nós vemos com muita clareza que o ministério de Jesus foi acompanhado de curas de enfermidades. Quando Pedro foi fazer um resumo do ministério de Jesus na casa de Cornélio, ele disse o seguinte, lá em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 4, nós encontramos também o apóstolo e evangelista dizendo o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhes, ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Qual foi o sinal que Jesus deu? A prova que Jesus deu a João Batista, que havia mandado 2 discípulos perguntarem se Jesus era o Cristo ou não. Naquele momento de debilidade espiritual do grande profeta João Batista, na sua fraqueza como homem, Jesus deu a João Batista para que a sua fé se firmasse e para que ele se fortalecesse espiritualmente. Qual foi o sinal que Jesus deu? Foi a cura de enfermidades. Jesus curou diversos enfermos. E depois disse àqueles discípulos de João Batista, agora vão e digam ao seu mestre que vocês viram coxos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, mortos serem ressuscitados, que vocês viram leprosos serem limpos,
E esta é a autenticação de que eu sou o Cristo. Então os irmãos percebam que a cura de enfermidades tem como papel autenticar, atestar que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que aqueles que estão debilitados na fé, como estava João Batista, sejam fortalecidos, a fim de que os incrédulos possam crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o propósito da cura divina. E a cura divina estava sempre presente no ministério de Jesus. Era um sinal, uma marca do ministério de Jesus. Jesus é o homem que fez mais milagres registrados na Bíblia Sagrada. Para mostrar que a igreja é o seu corpo, a igreja também precisa manifestar a cura divina. Hoje está rareando, meus irmãos. O nosso próprio comentarista diz: onde estão? Por que os sinais não se manifestam mais no meio da igreja? A igreja precisa dos dons de curar para autenticar o seu ministério, para comprovar que está continuando a obra de Cristo, para demonstrar ao mundo e aos próprios irmãos que aqui está o povo de Deus. Que este é o verdadeiro povo de Deus, que nós somos o corpo de Cristo. Jesus demonstrou a sua messianidade através da cura de enfermos. E nós precisamos também, através da cura de enfermos, mostrar que somos o povo de Deus. Agora nós temos que fazer uma diferença entre a cura de enfermidades como sinal dos que creem e os dons de curar. A cura de enfermidades tem que estar presente na igreja. É um sinal autenticador da legitimidade do corpo de Cristo. Mas a cura, ela pode vir, ela é um sinal que segue os que creem. É o que está escrito lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Está escrito assim: pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No versículo anterior, e estes sinais seguirão aos que crerem. Então aqui, irmãos, Marcos está falando dos sinais. Jesus está falando dos sinais que seguirão os que creem. São sinais que vêm atrás e confirmam a nossa condição de salvos. Então é um sinal para os que crerem. É um sinal para todos os salvos. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura, ela tem de estar presente na igreja. E qualquer salvo pode orar por alguém e esta pessoa ser curada. Eu não preciso ter o dom de curar para orar por alguém e esta pessoa ser curada. É um sinal que segue os que creem. Mas para isso, eu preciso ter fé. É necessário ter fé. Porque é um sinal que segue aos que creem. Eu preciso ter fé. E é uma fé que não é a simples confiança em Jesus. É uma fé especial. É uma fé de que Jesus cura. Eu posso crer que Jesus salva, mas posso não ter fé de que ele cure. Eu vejo esta fé especial em Atos, capítulo 14, versículo 9. Este ouviu falar, vou ler o versículo 8. Estava sentado em Listra, certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou.
Os irmãos percebam que esse coxo na cidade de Listra, ele tinha fé para ser curado. E estes sinais seguirão aos que creem. Então, se eu creio que Jesus cura, imponho a mão sobre um enfermo, e aquele enfermo crê que Jesus pode curar, a cura virá. Se for para a glória de Deus, e se for para a salvação das almas. Então, para que existe a cura divina como um sinal. Porque muitas pessoas não oram por um enfermo, porque dizem, olha, eu não tenho o dom de curar. Irmão, você não precisa ter o dom de curar para orar por um enfermo. O que você precisa é ter fé que Jesus cura. E o enfermo também precisa ter fé que Jesus cura. E quando dois concordarem aqui no céu, o Senhor concorda lá concordar aqui na terra, o Senhor concorda lá no céu. E a pessoa será curada. Então existe o sinal da cura das enfermidades. Todos os que creem podem impor as mãos e orar e serão salvos. Aliás, a imposição de mãos, a Bíblia aqui mostra que não é algo que é privativo de um ministro. É para os que crerem. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É o sinal da cura. Este é um sinal que não se confunde com os dons de curar. Então, nós temos que ter esta certeza. No nosso credo, o credo das Assembleias de Deus, não existe um verbete específico sobre a cura divina. Mas a Assembleia de Deus norte-americana, que foi a que fez o primeiro credo assembleiano no mundo, a chamada Declaração dos Valores Fundamentais, que é de 1916, no seu item número 12, ela diz assim: a libertação da doença é providenciada pela expiação e é privilégio de todos os crentes. E ele cita Isaías 53, 4 e 5, que nós lemos, e também Mateus 8, 16 e 17, que diz o seguinte: e chegada a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então nós temos que crer que a obra de Jesus é também para a cura de enfermidades, e que Jesus quer curar os enfermos. Nós precisamos, então, orar, pedir a Deus fé, fazer aquela oração que os discípulos fizeram: acrescenta-nos a fé, porque é um sinal que deve seguir os que creem. Isso ainda não são os dons de curar. Então existe o sinal da cura. Você impõe as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você tiver fé e se o enfermo tiver fé. É o que aconteceu ali com Paulo e aquele coxo em Listra. Ambos tinham fé e por isso foram curados. Esse é o sinal da cura. Além do sinal da cura, nós temos também um outro fator importante, que é a cura de enfermos pela unção com azeite. Tiago, lá no capítulo 5, no versículo 14, ele nos fala a respeito disso. Ele diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os irmãos, vejam como Deus quer curar o seu povo, quer curar as enfermidades. Além de ele colocar à disposição de todos os crentes a fé para curar, e aí as pessoas, adquirindo esta fé para curar, oram sobre os enfermos, e se os enfermos também tiverem essa fé para curar, e for para a glória de Deus, eles serão curados.
Deus ainda diz que os presbíteros, quando eles são separados ao presbitério, e quando nós dizemos aqui presbíteros, nós teremos uma aula a respeito deste tema ainda neste trimestre, a lição de número 11, falaremos sobre o presbítero. O presbítero é todo aquele que é separado ao ministério, que é para ser apto para ensinar, para ser uma pessoa idônea, de aconselhamento. Então, não envolve não só os presbíteros que nós temos hoje na igreja, como que são auxiliares do pastor, como também os próprios ministros do evangelho, pastores e evangelistas. Mas o presbítero, uma das suas funções é orar pelos enfermos. Quando eles são separados ao presbitério, chamados por Deus, Deus lhes dá esta capacitação de orar pelos enfermos, orar com fé, ungir com óleo. E o Senhor não só curará a enfermidade física, como curará também, perdoará pecados. Existem situações de enfermidades que são decorrência de pecados. E esses pecados também serão perdoados no momento da unção com óleo. A unção com óleo é apenas feita pelos presbíteros. A Bíblia diz que é um encargo específico dos presbíteros. Entendido aí, os presbíteros, não só os auxiliares do pastor, que são presbíteros, mas também os pastores e evangelistas. É algo do ministério. Então é errado. Se qualquer um pode impor as mãos e orar por enfermos, só os presbíteros podem ungir com óleo. E o único caso de unção com óleo na Bíblia é para os enfermos. E crentes, porque se ele chama os presbíteros, se algum entre vós está doente, quer dizer, Tiago está falando com os crentes. É um privilégio deixado aos crentes a unção dos enfermos, para usar aqui a expressão da Igreja Romana. Aliás, quando a Igreja Romana fala a respeito da unção dos enfermos, lá no Catecismo da Igreja Romana, no parágrafo 1499, ele diz assim: pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a igreja encomenda os doentes ao Senhor, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Mais ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. Então nós percebemos aqui, e aqui nesse ponto, o Catecismo da Igreja Romana está biblicamente respaldado, nós vemos que a unção dos enfermos, ela tem a missão de, através do presbítero, a igreja trazer o alívio e a salvação ao doente, e fazer com que ele se associe à paixão e morte de Cristo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Isso também não são os dons de curar. Então vejam bem que a cura divina é um objetivo, é um ponto de honra, podemos dizer assim, de Cristo para a sua igreja. E ela dá a todos os crentes a oportunidade de cura de enfermidades, através do sinal da cura, dependendo aí da fé, tanto de quem ora, como do doente. Mas ela também traz a unção dos enfermos, através da qual os presbíteros, tendo fé, orarão e trarão não só a salvação do doente, no aspecto físico, como também o perdão dos pecados. Mas aí também nós temos os dons de curar. Os dons de curar, aí são podemos dizer assim, o poder que Deus dá a alguns de seus servos para a cura de enfermos de forma extraordinária e sobrenatural. Então, todo crente pode orar por um enfermo, porque este é um sinal que segue o que crê. Se ele tiver fé para curar
e se o doente também tem fé para ser curado. O sinal da cura depende da fé de quem ora e de quem recebe a oração. Existe a unção dos enfermos, pela qual o presbítero unge com óleo o crente. E se houver fé do presbítero e fé daquele que recebe a unção, haverá também a cura das enfermidades e o perdão de pecados. Agora nós temos os dons de curar. Os dons de curar é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Ele dá a alguém este poder para curar enfermos, independentemente da fé de quem profere a palavra da cura e de quem recebe a cura. Independentemente da fé. É uma manifestação de Deus, do Espírito Santo. É o que nós vemos em Atos, capítulo 3. A primeira manifestação dos dons de curar, em Atos, capítulo 3. Versículo 1 em seguida. Mas nós vamos ler aqui o seguinte. Vamos ler. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aqui nós vemos como operam os dons de curar. Pedro, num instante, ele foi para o templo para orar. Ele e João foram para orar. O seu objetivo era orar. O objetivo do coxo era receber uma esmola. Vejam bem que os objetivos aqui nada tinham que ver com a cura. O apóstolo ia orar. O coxo ia pedir esmola. Mas quando Pedro olhou para aquele homem, o Espírito Santo lhe trouxe uma manifestação sobrenatural. Lhe deu o dom de curar. E Pedro, então, disse: olha para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Estendeu a mão àquele coxo, ele tomou a mão e fez ele pular, e ele já saiu pulando e saltando. Então, os irmãos, vejam que os dons de curar independem da fé, seja de quem tem o dom, seja de quem recebe. É uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. Naquela ocasião, naquele momento, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a igreja perceba a onipotência de Deus, Deus dá àquele seu servo o poder de curar a enfermidade. E aquela enfermidade é curada independentemente da fé daquele que recebeu o dom e daquele que recebe a cura. É uma manifestação do poder de Deus, que não é corriqueira, que não é habitual e que não se dá da mesma maneira sempre. É algo extraordinário quando uma enfermidade é curada para que o nome do Senhor seja glorificado. O Espírito Santo deu a Pedro aquele momento os dons de curar, para que ele curasse aquele coxo, para que houvesse um outro sermão e para que a igreja quase que duplicasse de membros. E para que a igreja, como vimos na aula anterior, se estimulasse a pregar o evangelho, apesar da perseguição do sinédrio. Eram esses os objetivos do Espírito Santo ao curar aquele coxo.
Então, os dons de curar são dados a alguns crentes que são, em momentos específicos, em situações concretas, tomados pelo poder de Deus, e eles curam enfermidades, independentemente de terem fé para curar ou do doente ter fé para ser curado. Essa é a diferença entre os dons de curar e o sinal da cura e a unção dos enfermos. A cura, ela está presente aqui, a partir do capítulo 3 de Atos. Nós vimos ali Paulo curando aquele coxo em Listra, vemos Filipe curando muitos enfermos em Samaria. É algo que está à disposição da igreja. Devemos buscar os dons de curar, mas sabendo que nós não viramos curandeiros. O dom de curar é essa manifestação sobrenatural que não está nem na mente do portador do dom, nem na mente do doente. E é para propósitos de consolação, exortação e edificação da igreja. Por isso nós não devemos sair correndo atrás de curandeiros, como infelizmente nós temos visto hoje. Pessoas que são usadas por Deus nos dons de curar e que viram curandeiros. Porque as pessoas vão atrás deles para receber oração para serem curados. E estas pessoas acham que elas curam, quando na verdade é o Espírito Santo que se manifesta nelas e elas curam os enfermos naquele momento, naquela especificidade, naquela situação concreta. Isso que os dons de curar fazem. É por isso que aqui no auxílio bibliográfico da revista nós vemos até Stanley Horton, se não me engano, o Stanley Horton, é colocado aqui no auxílio bibliográfico, na página 32, na revista do Mestre. Ele entende até que a expressão dons de curar, que é uma expressão plural, por que são dons de curar? Por que não é dom de curar? Stanley Horton entende que o dom é dado a cada cura. Cada cura é um dom específico que se exaure. É por isso que ele diz que são dons de curar. E ele procura provar isso, mostrando que lá em Atos 3, Pedro diz assim: o que eu tenho, isso te dou. Então ele tinha recebido agora do Senhor o dom de curar aquele coxo. E ele deu. Depois ele curou outras pessoas. Mas para Stanley Horton, cada cura é um dom. Por isso que a Bíblia diz que são dons de curar. Porque é dado o poder naquele momento para aquela cura. É assim que ele entende. Outros entendem que a expressão dons de curar é porque as pessoas teriam dons de curar enfermidades específicas. Então, algumas pessoas teriam os dons de curar câncer, outros o dom de curar AIDS, outros o dom de curar bronquite. Então, seriam dons de enfermidades específicas para um determinado tipo de doenças. Outros entendem que a expressão dons de curar é porque os dons de curar se expressam de diversas maneiras. Não existem métodos certos. O pastor Antônio Gilberto parece perfilhar esta corrente. Ele diz assim no seu livro Verdades Pentecostais, ele diz o seguinte: esses dons de curar operam-se de várias maneiras. Através da palavra, através de outro dom, uma palavra de ordem, um olhar, mãos, etc. Existem várias maneiras. Uma das maneiras, por exemplo, de cura, está lá em Atos 5:15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Embora a Bíblia diretamente não diga que a sombra de Pedro curava, dá a entender que houve situações em que a sombra de Pedro curou. Isso é uma maneira de curar. Outras vezes houve imposição de mãos, outras vezes foi só o olhar, como ali no Pedro com o coxo da Porta Formosa do templo. Então, existem várias situações, várias maneiras. Então,
Então, alguns entendem que essa expressão dons de curar é porque são diversas maneiras, não há método para se curar. Então, por isso que temos essa expressão plural. E o saudoso pastor Severino Pedro diz que essa expressão plural mostra que não são só 9 dons, existem mais do que 9, porque os dons de curar são maiores do que 9. Agora, nós voltamos a insistir, não existe por isso curandeiros. A cura não está à disposição do portador do dom. Depende da vontade do Espírito Santo. Então, devemos correr atrás de irmãos que têm dons de cura? Não devemos, irmãos. Não devemos. Lógico que se alguém está doente e o irmão tem o dom de curar, se você convidar e pedir para ele fazer uma oração, eu não vejo nenhum mal nisso. Não sair correndo atrás dele, crendo que ele curará, porque quem cura é Jesus. E os dons de curar servem para a edificação, exortação e consolação da igreja, e são manifestações que o Espírito Santo reparte particularmente a cada um como quer. Então não é certo corrermos atrás dos irmãos que têm os dons de curar, até porque eles não são curandeiros, eles não curam habitualmente. Eles são usados por Deus para a cura de enfermidades em situações específicas. O segundo dom de poder é o dom de operação de maravilhas, que são os milagres. Aliás, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, Paulo chama este dom de milagres. O que é um milagre? Um milagre é uma maravilha, é algo espantoso, admirável, extraordinário. É a subversão das leis da natureza por uma intervenção divina. O dom de operação de maravilhas é um milagre, é um dom através do qual o Espírito Santo dá a alguns crentes a capacidade de operar milagres. Qualquer milagre que não seja a cura de enfermidades. Qualquer milagre. Então, os dons de curar é para curar enfermidades. Qualquer outro milagre é o dom de operação de maravilhas. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 11, nós vemos a operação deste dom na vida do apóstolo Paulo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Milagres. Irmãos, o ministério de Jesus foi pontuado por milagres. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 19, nós encontramos a seguinte informação. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os discípulos de Emaús, mesmo descrentes, mesmo desanimados, testificam que Jesus foi conhecido pelo seu poder em obras e palavras. E o profeta Isaías já tinha dito a esse respeito. Lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, o profeta messiânico diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, aquele que faria maravilhas. Jesus fez um sem número de milagres, como apresenta o apóstolo João no seu evangelho, ao terminar o seu evangelho, no capítulo 20, e diz assim, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João mostra que os sinais existiram no ministério de Jesus para que nós crêssemos que ele era o Cristo,
o Filho de Deus. Ele só trouxe 7 sinais no seu evangelho. E achou que aqueles eram suficientes. E a igreja hoje precisa apresentar sinais para mostrar que Jesus está em nosso meio, que Jesus é poderoso, que Jesus salva. Os milagres estão rareando, irmãos. Precisamos de pessoas que busquem o dom de operação de maravilhas. Não para virarem milagreiros. Porque os milagres, assim como os dons de curar, são esporádicos, circunstanciados e servem para a glorificação do nome do Senhor, para exortação, edificação e consolação da igreja. O ministério de Jesus foi caracterizado por milagres. A igreja precisa presenciar milagres. E os objetivos dos milagres são o de mostrar que Deus está presente no meio do seu povo e também fazer com que o povo sirva a Deus. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 12, nós temos, e eu já disse aqui, que o livro de Atos é um livro prescritivo, não é apenas um livro histórico. É o modelo de igreja que nós devemos seguir. É por isso que foi escrito o livro de Atos, para mostrar como deve ser a igreja. E lá em Atos 5 e 12 está escrito: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Os discípulos, os crentes se reuniam no alpendre de Salomão, tinham ânimo para congregar, tinham ânimo e estímulo para servir a Deus, mesmo diante da perseguição dos judeus, entre outras coisas, porque havia sinais e maravilhas operadas no meio dele por pelas mãos dos apóstolos. Eles tinham o dom de operação de maravilhas. Eles realizavam sinais e maravilhas. E nós precisamos também realizar milagres, realizar sinais e maravilhas. O milagre serve para glorificar a Deus. Não podemos correr atrás de milagreiros. Não é todo dia que se faz milagre. E, infelizmente, nós temos visto ao longo da história, principalmente aqui no avivamento pentecostal, que muitas pessoas usadas por Deus com o dom de operação de maravilhas começam a se endeusar e começam a achar que podem fazer milagres a qualquer momento. E as pessoas começam a correr atrás deles, atrás de milagres. Outro dia o professor Fábio Segantin, falando a respeito da questão da adoração, disse que um professor dele de teologia, um pastor, foi interpelado por um padre. E o padre disse: olha, vocês dizem que nós somos idólatras, mas vocês também são idólatras. E sabe qual é a diferença entre a idolatria da igreja romana e a idolatria dos evangélicos? É que a idolatria da igreja romana vai atrás de imagens. Então corre atrás de milagres, aqui eu estou dando agora no nosso contexto, corre atrás de milagres para Santo Antônio, São João, São Benedito, Santo Antônio de Frei Galvão. Mas hoje existem muitos crentes que correm atrás de fulano de tal, de Beltrano de tal. Os ídolos na igreja romana são imagens que não andam, que não falam, que não veem. Mas os ídolos da igreja evangélica são pastores, apóstolos, missionários, que estão por aí andando, falando, conversando, enxergando, ganhando dinheiro. E as pessoas correndo atrás deles, atrás de milagres. Isso é idolatria, irmãos. O dom de operação de maravilhas é uma necessidade. Mas o portador do dom, ele recebe aquele poder naquele momento específico para a glorificação do nome do Senhor. E ele realiza um milagre. Mas para a honra e glória do nome do Senhor. E não é quando ele quer, é quando o Espírito Santo quer. A igreja precisa ver sinais e maravilhas. Precisa se santificar, buscar a Deus. Precisamos buscar o dom de operação de milagres, mas não teremos jamais
milagreiros no meio do seu povo. O terceiro e último dom é o dom da fé. E eu deixei esse dom para o final, porque o dom da fé, irmãos, é quase que um pressuposto dos dons de curar e do dom de operação de maravilhas e de outros dons. Esta fé aqui é uma fé extraordinária, é uma fé especial para realizar algo espantoso. É uma fé que vem sobre os portadores do dom da fé e que faz com que algo espantoso seja realizado no meio da igreja. A palavra fé na Bíblia, irmãos, ela tem vários sentidos, né? Não só na Bíblia, como fora da Bíblia também. Nós elencamos aí no nosso esboço 8 significados de fé na Bíblia. Existe fé natural. A fé natural é aquela consciência que nós temos, aquela confiança que nós temos. Por que você sai andando e não tem medo de ficar voando? Porque você tem uma fé natural, de que você sabe andar e que você, pondo um pé após o outro, você tem a lei da gravidade que não vai te deixar voar e você vai poder chegar naquele lugar. Essa fé natural todos os seres humanos possuem. Mas existe a fé salvadora. A fé salvadora é aquela fé que vem pela palavra de Deus, aí já é um dom de Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé que vem pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus, e pela qual nós cremos que Jesus é o Salvador e somos salvos por isso. Então nós somos salvos pela fé, justificados pela fé. Esta fé é a fé salvadora que todo crente tem. Mas nós temos também a fé santificante. É aquela fé que nós temos para nos santificarmos. A Bíblia diz que o evangelho vai de fé em fé. É aquela atitude pela qual nós caminhamos em direção a Deus, nos purificamos, nos santificamos. Para podermos andar no caminho e ir para o céu, precisamos confiar em Deus. Esta é a fé santificante. A fé como crença. É a fé. Qual é a sua fé? A minha fé é a fé evangélica. É o conjunto de crenças que eu tenho. É o meu credo. A fé servidora é aquela fé que me faz servir ao outro. Eu confio em Deus, por isso eu amo o próximo, ajudo o próximo, por isso eu ajudo até o meu próprio inimigo, porque eu confio em Deus que ao servir ao próximo, eu estarei agradando a Deus e serei recompensado com um galardão no céu. Eu tenho a fé, fruto do Espírito, é a fidelidade. É aquilo que me faz ser fiel a Deus, ser leal a Deus, não transgredir os seus caminhos, obedecer a sua palavra, mesmo quando isso aparentemente me seja danoso. Isto é a fé fidelidade. Mas nada disso tem a ver com a fé dom espiritual. Esta fé dom espiritual é uma fé extraordinária, que é dada a Deus num determinado momento, àquele que ele escolheu, e que através dele, desta atitude de fé extraordinária, se realizam maravilhas, milagres, curas no meio do povo de Deus. Se realizam coisas espantosas. Se estimula o povo a fazer coisas que ele naturalmente não faria. Mas ao fazer, são edificados espiritualmente, são consolados e são exortados por causa daquela fé extraordinária dada por Deus. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro Verdades Pentecostais, ele diz assim, que esta fé é a superação e eliminação de obstáculos, sejam quais forem, e de impedimentos. É a liberação do poder de Deus. É a intercessão. Ela é chamada de fé especial, fé miraculosa. Um exemplo que nós temos deste dom é lá em Atos, capítulo 27, versículos 27 a 36. O texto é longo, nosso horário já está avançado,
mas eu gostaria que os irmãos lessem depois. Atos 27, versículos 27 a 36. Aqui, Paulo está indo para Roma, o navio está no meio de uma tempestade. Durante 14 dias não se enxergava nada, nem o sol, nem as estrelas. Havia uma tempestade muito grande. Havia se perdido a esperança deles se salvarem. Mas Paulo, quando percebeu que os soldados queriam fugir do navio, ele foi tomado desta fé especial e extraordinária. Quando Paulo viu que os marinheiros queriam fugir e deixar todos aqueles presos ali mortos, Paulo é tomado de uma fé extraordinária. Ele se dirige ao centurião, aos soldados, e diz assim: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. E ainda disse mais: vamos comer, vocês estão há muitos dias sem comer. Deus irá nos livrar daqui. Comam, bebam, porque Deus irá nos livrar daqui. É uma fé extraordinária que tomou conta de Paulo. Paulo era um prisioneiro. Ele se dirige ao centurião e aos soldados. Poderia ser morto, mas ele, tomado daquela fé extraordinária, ele contagiou os demais que estavam naquele navio. Os soldados desistiram de fugir. Todos pegaram os pães, os alimentos que ainda havia no navio e começaram a comer. Não parou de chover, a tempestade não parou, mas a fé extraordinária de Paulo fez com que todos mudassem a sua atitude. E aí, logo em seguida, eles chegaram à ilha de Malta. O navio se perdeu, mas nenhum deles se perdeu, porque foram movidos e estimulados por esta fé especial, por esta fé extraordinária do apóstolo Paulo. Este dom da fé, ele não aparece de imediato. Né? No auxílio bibliográfico que nós temos aqui na revista, né? O pastor Estevão Ângelo de Souza, o saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, um dos grandes nomes das Assembleias de Deus, e que muito estudou sobre os dons espirituais, ele faz uma distinção entre os dons de curar e o dom de operação de maravilhas e o dom da fé. O dom da fé, ele não tem um efeito imediato. Ele é um alicerce para que coisas espantosas se façam. É um dom que fica escondido, cujos efeitos não se veem de imediato, ao contrário dos dons de curar e do dom de operação de maravilhas. Mas é também uma demonstração do poder de Deus. Porque Deus atua tanto explicitamente, quanto atua no oculto, na discrição. O nosso Deus é assim. O poder de Deus precisa se manifestar na igreja. E para isso, Deus escolhe alguns para mostrar o seu poder através dos dons de curar, do dom de operação de maravilhas e do dom da fé. Amém.